Agora a gente fala sobre a situação crítica do Hospital de Urgência de Teresina, que foi discutida ontem em uma reunião com o Ministério Público, o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos do Piauí. O presidente da Fundação Municipal de Saúde, Ítalo Costa, foi chamado para dar explicação sobre a falta de insumos e medicamentos básicos no maior hospital de urgência do estado. E para saber o que foi acertado ao final dessa reunião, eu converso agora com o presidente do CRM Piauí, médico João Morafé, que já está conosco aqui. Muito bom dia, doutor João. Uma reunião importante para discutir sobre a manutenção dos serviços do maior hospital da capital, mas que atende todo o Piauí. São inúmeras as reclamações e os problemas que já vêm aí se arrastando ao longo dos últimos anos. Qual foi o resultado dessa reunião que vai impactar diretamente na população, no atendimento que é prestado a ela? Bom dia. Bom dia. A reunião foi muito importante ontem, né, com os sindicatos, com o Ministério Público e o diretor do HUT, presidente da Fundação. Lá tivemos a deliberação de que imediatamente eles vão sanar a deficiência de reposição de medicamentos, de insumos, imediatamente. Isso aí nós não abrimos mão. Quanto à coisa estrutural, nós demos um prazo de 60 dias. O doutor Ítalo apresentou todas as atitudes que está tomando nesse momento para resolver a situação no máximo em 60 dias. Quanto nesse momento, não há elementos para a interdição ética do HUT. Nós lamentamos a situação, mas o hospital HUT é muito importante para o Piauí todo, atende muita gente, tem a sua resolutividade e esses casos nós devemos resolver pontualmente. Doutor João, esses acertos, eles serão fiscalizados de perto por esses órgãos que participaram dessa reunião, para que, por exemplo, esse prazo que foi dado de restabelecimento aí de insumos, ele seja cumprido nesses 60 dias? Sim, o CRM vai fiscalizar intensivamente até esse prazo aí. E quando a gente fala de insumos e até de materiais que são usados pelos próprios profissionais, são medicamentos e insumos que precisam ser adquiridos através de licitação. E quando a gente faz a compra emergencial, e aqui eu falo porque essa semana o Conselho Municipal de Saúde, uma conversa conosco numa entrevista, colocou que as medidas que estavam sendo tomadas, elas eram paliativas, eram compras pontuais, sem licitação. Pode essa situação ter agravado hoje o quadro quando a gente fala dos estoques nos hospitais municipais, como um todo, em especial lá no HUT? Sim, tem que ter uma programação mínima de 20%, de estoque de 20% para poder desencadear todo o processo licitatório, né, que é demorado. Agora, em situações emergenciais, ele pode comprar sem a licitação. Por isso que nós não demos prazo para resolver o problema dos medicamentos, porque os medicamentos são necessidades urgentes, diárias, e tem repercussão na atividade médica, repercussão na segurança do paciente e consequência do ato médico com relação ao paciente, podendo ocorrer morte por negligência. Então, assim, nós não demos prazo para sanar as deficiências com relação aos medicamentos, porque eles podem ser comprados de maneira emergencial. Além do mais, esse problema vem reiterado desde há muito tempo, principalmente de novembro para cá, quando nós começamos a fiscalizar intensivamente o HUT. O senhor tocou num ponto importante relacionado às mortes de pacientes, né? O CRM vai acompanhar essas mortes que foram registradas recentemente, que de acordo com as famílias, a falta de medicamentos teria ocasionado essas mortes? Nós instauramos um processo administrativo, que é a sindicância, para apurar o nexo de causalidade entre a morte e a falta de medicamento, mas no momento o Conselho não pode antecipar o mérito, porque nós somos um órgão julgador e eu só posso afirmar
o nexo de causalidade depois do resultado da sindicância. Doutor João, voltando a falar sobre o Hospital de Urgência de Teresina, a gente sabe que a estrutura, o senhor falou que nesse momento os insumos e os utensílios e os equipamentos, eles são alvos dessa reunião que aconteceu ontem com esse prazo que foi determinado. Agora, quando a gente fala da estrutura, eu me recordo que em novembro do ano passado, muitos pacientes estavam no pico de calor na nossa cidade, muitos pacientes reclamavam que as instalações elas não estavam refrigeradas, que isso agravava a situação de saúde de quem estava aí internado. O que pode ser feito para provocar ainda mais o município a melhorar esses espaços? E aqui a gente pontuou o HUT, mas também é uma realidade de outros hospitais, como, por exemplo, o Hospital do Buenos Aires, o Hospital do Disseu, que passou recentemente por uma reforma, do Satélite também, que tem uma grande demanda na região leste da cidade. Como o CRM pode, junto com essas entidades, ir nessa vertente, na questão da estrutura desses hospitais? O CRM está cobrando a adequação dessas estruturas, né? O problema estrutural ele é mais demorado, né? Depende do processo licitatório. A central de ar-condicionado é muito cara, não tem no Piauí, mas essa situação vem de algum tempo. Então, tudo que está sendo feito lá é paliativo, trocando um compressor, trocando um material qualquer, mas não é um problema, não é uma situação que está resolvida, mas ele disse que os processos licitatórios estão em andamento e vai resolver, e nós demos esse prazo. Nós recebemos aqui, pela nossa produção, denúncias de que pacientes que estão internados lá no HUT não estavam tendo acesso nem à água. Os familiares estavam saindo do hospital para fazer a compra naquele comércio ambulante, e a gente tem até imagens aí agora, o pessoal acompanhando, fora ali e levando para dentro do hospital. Existem riscos, por exemplo, de contaminação, quando uma pessoa sai de um ambiente hospitalar, adquire algo fora dele e volta com ele para um ponto, um estabelecimento de saúde, para uma enfermaria, como lá no HUT? Olha, isso é uma situação normal no dia a dia. O entra e sai de todo mundo, tanto pode levar a infecção de dentro do hospital para a sua casa, como trazer da rua para o hospital. Mas o problema da água é a demanda que é alta dentro do hospital, é um atendimento que é grande dentro do hospital. Então os bebedouros não estavam suportando a demanda. Mas o presidente da fundação ontem explicou que vai aumentar os bebedouros para poder resolver essa situação. Doutor João, para a gente tranquilizar a população teresinense, que tem um paciente internado lá no HUT, que tem acompanhado todas essas denúncias, todos esses casos. A gente quer saber, há o comprometimento das entidades públicas em estar acompanhando, mas há também o comprometimento de fazer com que a coisa aconteça. A gente quer que de fato haja o impacto na melhora desse atendimento. O que dizer para essa população, já que o senhor participou dessa reunião ontem, prazos foram estabelecidos, vai ser tudo de fato muito bem acompanhado, muito bem gerido para que haja de fato a devolução de um sistema de saúde eficiente para a população aqui de Teresina? Eu digo que para a população ficar tranquila, que os órgãos públicos estão tomando as atitudes necessárias, o sindicato, o Ministério Público, o CRM, nós estamos cobrando, exigindo, e nós não vamos permitir situações adversas lá. Então, o Hospital HUT é muito importante, é um hospital que tem resolutividade imediata, não tem nem hospital particular para resolver como a HUT resolve. Os problemas existem e existem há muito tempo. Então, mas nós não vamos permitir situações adversas lá, vamos ter que garantir o mínimo para ter um bom atendimento e uma segurança no atendimento do paciente e condições de trabalho para o médico. Doutor João, muito obrigada então pelos esclarecimentos. Prazer tê-lo aqui no Bom Dia. Obrigado, sempre às ordens. É isso. Vamos aguardar então que haja de fato todas essas melhorias. A população merece. O promotor de justiça Eni Pontes, que também participou da reunião, disse que o Ministério Público segue acompanhando esse caso até que a situação seja normalizada. Instauramos um procedimento hoje e vamos investigar. Se necessário for, vamos pedir apoio de outros órgãos investigativos. Se não, vamos investigar sozinhos até o final e dar o resultado. Se foi ou não a causa principal, ainda não sabemos. Estamos no início da investigação. Vamos ouvir agora o que disse o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Ítalo Costa. Esperamos resolver grande parte de todos os problemas ainda este mês, para que a gente consiga dar tranquilidade ao coração de todas as equipes que atendem os pacientes, bem como a todas as famílias dos nossos pacientes.
É isso, gente. A gente vai continuar acompanhando e a população vai continuar aqui nos informando da situação lá do HUT. A gente espera que, de fato, tudo melhore.